continuar conversando sobre alfabetização, a tão famigerada alfabetização bilíngue. Esse é o nosso vídeo número 2, a nossa aula número 2 sobre o tema. Aqui, agora, você já entendeu sobre alfabetização, que a alfabetização ela tem início, meio e fim. E para a gente continuar pensando sobre isso, eu preciso falar sobre 3 coisas por causa de uma só: linguagem, associação e velocidade. Esses são os 3 requisitos para que um processo de alfabetização ocorra. Por isso, agora eu vou falar sobre a linguagem, desenvolvimento de linguagem. O desenvolvimento de linguagem é algo que acontece muito antes da alfabetização, desde que seu bebezinho já começa a escutar dentro da barriguinha. A gente está falando, nesse período, de uma coisa chamada pré-linguística. Então, é uma habilidade pré-linguística. E ela vai aí mais ou menos até o 18º mês, aí depois que seu bebê nasceu, que é quando o bebê começa a balbuciar, tentar emitir os primeiros sons. E aí a gente está falando sobre desenvolvimento de linguagem. Imagina uma criança de 3 anos. Quando ela está com 3 anos, ela já tem uma habilidade de compreender o som de mais ou menos umas 600 palavras e reproduzir esse som dessas 600 palavras. Dos 3 aos 5 anos, olha o que acontece. De 600 palavras, eu vou passar por uma média aí de 12 mil, 15 mil palavras em menos de 2 anos. É por isso que a gente fala que uma criança está biologicamente preparada para aprender em qualquer idioma nessa etapa. Essa janela de oportunidades, essas sinapses acontecendo, isso cria um ambiente propício para que a alfabetização ocorra. Então, a gente também tem que ter esse desenvolvimento de linguagens. Muito trabalho feito muito antes da alfabetização, porque lembra que a alfabetização tem início, meio e fim. Então, a idade que a gente começa a trabalhar aqui no Brasil com a alfabetização, que seria a nossa pré-escola, é a partir dos 4 anos e meio, 5 anos. E no mundo todo também é assim, porque, como eu falei, é uma coisa biológica, tem a ver com a neuroplasticidade cerebral. Então, a alfabetização começa nessa etapa e vai durar aí até uns 8 anos. Então, mais ou menos uns 3 anos e meio para a gente fazer essa alfabetização acontecer. E o que é importante que você saiba? Que a alfabetização, ela acontece uma única vez na vida de uma pessoa e sempre no seu idioma majoritário. A grande maioria das vezes, seu idioma majoritário é sua língua nativa, mas pode acontecer outros contextos que não. Então, qual é a informação importante de hoje? A alfabetização acontece uma vez só na sua língua majoritária. E no próximo vídeo de amanhã, eu vou dar continuidade para a gente entender o que é essa língua majoritária. Acho que dá até para falar um pouquinho mais hoje. Imagine que a gente aqui no Brasil, qual a nossa língua majoritária? O português, a gente escuta português o tempo todo. Mesmo que eu tenha matriculado meu filho numa escola bilíngue internacional, que ele fique lá de 3 a 7 horas ou 4 horas tendo contato com outro idioma, no nosso caso a língua inglesa, o tanto de informação que ele recebe em língua portuguesa é muito maior. Então, a língua majoritária dessa criança é a língua portuguesa. Então, ele será alfabetizado em português. A alfabetização é um processo que acontece cerebral, que acontece uma vez só. Isso vai acontecer na língua majoritária. Agora, imagina que você casou com um russo, mamãe, e se mudou para a Rússia quando a sua criança tinha aí 1 ano, 1 ano e meio, e aos 3, 4 anos de idade ela entrou na escola lá na Rússia. Qual é o idioma majoritário dessa criança hoje, que mora na Rússia, desde os 1 aninho de vida? O russo. Ele vai ser alfabetizado na língua nativa dele, que é o português? Sendo que ele nasceu aqui no Brasil. Não, ele será alfabetizado em russo. Então, entenda, todo esse contexto é o que define em qual idioma a sua criança será alfabetizada. Então, a alfabetização ela acontece uma única vez em um único idioma. E no próximo vídeo a gente expande para esse termo que as pessoas têm então usado, que é a alfabetização bilíngue. Bye, see you soon!